Invasion of the Body Snatchers, ou Invasores de Corpos, Estados Unidos, 1978. Esse filme é uma regravação do clássico de 1956, que aqui no Brasil foi chamado Vampiros de Almas. Como ele é uma regravação, eu vou fazer algumas referências ao filme antigo, né? Ele começa bem diferente do filme antigo. Ele começa com algumas formas alienígenas, assim, sei lá, se proliferando, assim, se reproduzindo, assim, no espaço, né? Chegando na Terra, assim, uma coisa assim, mais, uma pegada mais anos 70. E, e aí, um fiscal sanitário chamado Matthew, ele começa a ouvir falar, né, que algumas pessoas estão agindo de maneira estranha, começa a perceber nas redondezas, né, na cidade de São Francisco, na Califórnia, e ele começa a perceber, né, é o homem da lavanderia oriental, né, fala que a mulher dele anda muito estranha, outra pessoa também, uma mulher numa festa lá, fala que o marido dela anda muito estranho, e aí ele conta com a ajuda de uma moça chamada Elizabeth, que trabalha num laboratório, né, de pesquisa lá de DNA, essas coisas e tal. O ápice da estranheza acontece quando uma mocinha chamada Nancy e um rapaz chamado Jack, dois jovens, né, 20 e poucos anos, eles trabalham numa sauna, e aí eles encontram um corpo estranho, sem sinal de que está vivo, sem sinal de que está morto, sem digitais. E quando eles chegam perto, a mocinha Nancy, ela descobre que aquele corpo é igual ao Jack. Igual, é o Jack que está se formando ali diante dela. E o estranho é que quando o Jack cochila um pouquinho, o corpo abre os olhos e a Nancy fica apavorada. Ela grita, o Jack desperta com o grito dela e o corpo fecha os olhos. E aí eles começam a tentar ver o que está acontecendo. O Metal chama um doutor David, não sei o que chamam esse doutor para conversar com eles, né, para ver o que está acontecendo, porque a Elizabeth acha que o namorado dela tá muito estranho. E o namorado dela realmente tá muito estranho, sabe? 5 segundos que mostrou como que era o cara normal e depois mostrou como que ele era já substituído, a gente já percebe, não só pela qualidade da direção do filme, como também pela qualidade da interpretação do ator, a gente já percebe que alguma coisa muito estranha está acontecendo com aquele cara. E, e aí eles vão atrás desse doutor, para esse doutor tentar desvendar o que está acontecendo. Esse doutor ele fica muito cético em relação a tudo aquilo, mas com o andar da carruagem eles começam a perceber que realmente existem plantas que estão substituindo as pessoas. Quando as pessoas dormem, essas plantas, algumas ramificações envolvem uma parte da pessoa e começa a replicar o corpo daquela pessoa. No momento em que aquele corpo estiver completo, assim que aquela pessoa dormir, ela murcha, implode e o corpo continua no lugar dela. A atmosfera do filme é sensacional, sensacional. Eu acho que como filme de terror ele funciona muito melhor que o primeiro. A pegada nos 70 era diferente, né? Anos 50 era meio que um pânico coletivo. Anos 70, mesmo esses que falam de invasões alienígenas, tal, não sei o quê,
tinha um clima bem mais sombrio, assim. Os filmes dos anos 70 eles eram mais sombrios. Graficamente também, aí já é uma questão de recursos. A gente não vai comparar os recursos técnicos que existiam nos anos 50 com os recursos técnicos que existiam nos anos 70. Eram filmes tecnicamente muito mais avançados. Tanto que acaba nos mostrando graficamente o que acontece com a pessoa que é substituída. Que ela murcha, assim, derrete, assim, sabe? E é um negócio graficamente impactante. Lógico, não se compara os filmes de hoje. Hoje não tem nem o que dizer, mas é, é sinistro. E o clima é muito sinistro. O clima é muito, 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 muito sinistro. É um pouquinho de spoiler, mas nem tanto. Acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro filme. As pessoas que achavam que um parente próximo estava tendo um comportamento estranho, de repente elas falam, não, meu parente está normal. E a pessoa agia assim com uma frieza, como se ela não fosse humana, como se ela fosse um robô mesmo. Essa questão da robotização das vidas está presente nesse filme também. E quando eles percebem que a cidade toda está sendo duplicada e está sobrando só eles, e eles percebem que as pessoas estão identificando os seres humanos ainda existentes e estão perseguindo eles, começa uma fuga muito bacana mesmo de se ver. A tensão, o desespero, assim, né, deles fugirem e tal, a necessidade de não expressar sentimentos, porque uma das características marcantes que difere os seres humanos daquelas coisas é que aquelas coisas não têm um pingo de sentimento. O trator pode passar por cima de uma pessoa que eles não. E o ser humano não, o ser humano sente dor, alegria, medo, qualquer coisa, desespero, apavoramento, qualquer coisa. E eles precisam desesperadamente fingir que são parte daqueles alienígenas lá, que são membros integrantes daquela comunidade alienígena, por meio de não mostrar os sentimentos. Eu não vou dar muito spoiler do finalzinho, mas essa questão de a pessoa não mostrar sentimento para tentar se camuflar, tentar se esconder. Eles captarem quando a pessoa demonstra sentimento e perseguirem aquele que eles descobriram que ainda é humano. E aliado ao transcorrer do que acontece, é substituído e quem não é, cria uma tensão, cara, que é sensacional nesse filme. Essa tensão, ela é sensacional. Quem foi substituído, quem não foi, é muito da hora. E isso daí faz com que o clímax do filme, eu não vou dar um spoiler muito claro, mas é um final desesperador. Eu achei desesperadora aquela cena final do filme. Desesperadora. Cara, é incrível como nos anos 70 os malucos fazem um filme desse. Esse filme, para mim, é mais uma das provas de que o Oscar é uma idiotice. Porque, cara, é um filme sensacional. Ah, mas é remake. E daí? Se pegar as porcarias que ganharam e que foram indicadas, um filme que nem esse poderia muito bem, pelo menos, ser indicado. Pelo menos ser indicado. Porque é sensacional. Mas aí entra, né? Preconceito com remake, preconceito com terror, enfim. Gosto pelo que é idiota, né? Entram essas questões. Mas eu achei esse filme, sim, ele explora um pouco menos aquela questão da, da sociedade unificada, embora ele fala um mundo sem ódio. O doutor David tem uma hora que ele quer transformar o Metal num deles, né? E ele fala um mundo sem ódio e sem amor. Mas ele não fala sem ambição, não fala, não, ele só fala isso.
eles não exploram tanto essa questão, né, da propaganda ideológica, eles não exploram. Eles exploram mais a questão do terror mesmo, do terror psicológico, do desespero de estar ali vendo a sociedade se transformar e você correndo o risco de ser pego. Eles exploram mais essa questão. E o filme ele, ele é bacana porque não é aquele final clássico de terror. Não é um final feliz. É um final, como eu disse antes, é um final desesperador. Não é um final feliz. Mas também não é aquele final babaca que tem nos filmes de terror, sabe? Aquele final babaca. O mal acaba e depois aparece uma pontinha lá do mal, assim, ressurgindo. Não, isso é idiotice. Esse filme não. Esse filme tem um final poderoso. Um final, assim, que te deixa chocado. Eu fico me imaginando no lugar da personagem. E então, um filme super recomendável. Muito bom mesmo. Muito bom.